Amém? Vamos estar fazendo a menção da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso 6, diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro do lado, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: Vista-se, calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Amém, igreja? Amém. Eu quero que a igreja lê também comigo o versículo de número 5, um pouco antes da qual nós iniciamos a nossa leitura, Atos 12, verso 5, para poder estar complementando com aquilo que nós já lemos, que diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. A igreja pode tomar os vossos assentos louvando ao Senhor. Irmãos, você tem liberdade para poder adorar a Deus, tem liberdade para exaltar, levantar as mãos, dar glória a Deus, dar aleluia. Você tem liberdade na noite de hoje para exaltar ao Senhor. Nós, em Atos capítulo de número 12, nós vamos ver, irmãos, a continuação. Em Atos, na verdade, a continuação dos evangelhos. Nós vamos ver no final de cada evangelho Jesus Cristo sendo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus em ação de uma forma muito constante, muito presente em Atos dos Apóstolos. E nós vamos entender no capítulo de número 12 que Herodes, ele passa então a perseguir a igreja. Depois que Herodes, ele prendeu Tiago, o Zelote. Esse Tiago não era o irmão de Jesus, era o irmão de João. Além de prender, mandou matar a espada. Mandou matar Tiago, então todo o povo se alegrou. Herodes viu que tinha dado certo, funcionado o seu plano, agora manda prender a Pedro no dia dos pães asmos, nos dias dos pães sem fermentos. O plano de Herodes era matar Pedro depois da Páscoa. E ele iria matar Pedro. Então nós observamos então a perseguição muito frenética de Herodes em relação à igreja. Ele queria destruir os cristãos. Ele queria pôr um ponto final naquele movimento que havia acontecido, estava crescendo muito, que era o cristianismo. Estava crescendo. Pessoas se convertendo cada vez mais, pessoas se rendendo a Jesus Cristo, que nesta vez agora Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. Mas o povo continuava a pregar Jesus, o povo continuava a anunciar as boas novas, e o evangelho estava sendo propagado, e cada vez mais pessoas se rendendo aos pés do Senhor, e aquele movimento crescendo. O grupo que professava Cristo Jesus estava crescendo muito. Herodes viu que deu certo matar Tiago, depois iria ser Pedro, e depois continuaria a perseguição até destruir por todo aquele grupo, aquelas pessoas que se diziam cristãos. Amados, Pedro estava preso, Pedro estava sendo assistido por 16 soldados romanos, preso e algemado por duas algemas, ou algemas duplas daquela prisão. Aquela prisão era praticamente impossível Pedro sair daquele lugar.
Era praticamente impossível Pedro fugir daquele lugar. Os soldados estavam ali, prontos e preparados para poder fazer algo se Pedro tentasse escapar, fugir daquele lugar. Ele estava sendo assistido, ele estava sendo guardado, mas enquanto Pedro estava preso nas prisões sombrias daquele lugar, a igreja estava reunida em oração pela vida de Pedro. Enquanto Pedro estava algemado por algemas duplas, assistido por 16 soldados romanos bem armados e preparados, a igreja estava de joelho dobrado, orando pela vida de Pedro, dizendo: Senhor, envia lá um anjo, Senhor, visita lá Pedro, Senhor, liberte Pedro. A igreja estava unânime em oração pela vida do apóstolo Pedro. Pedro estava muito tranquilo porque ele sabia, ele conhecia o Deus a qual ele servia. Assim como Tiago havia sido morto, martirizado pela espada, Pedro, quem sabe, pensava: uma hora vai chegar a minha vez de ser martirizado, eu estou aqui também para morrer em nome de Cristo. Quem sabe era esse o pensamento de Pedro. Ele estava muito sereno, tranquilo naquele dia. Mas a igreja permanecia de que forma, igreja? A igreja estava dispersa, a igreja estava murmurando, a igreja estava reclamando porque Pedro estava preso. Pedro, ele era visto como líder. Pedro, ele era visto como chefe. Pelo seu temperamento, de sempre estar se colocando à disposição, de sempre estar tomando a frente, liderando. Mas a igreja não estava murmurando, não estava reclamando, a igreja não estava dispersa, a igreja estava de joelho, orando pela vida de Pedro, intercedendo pela vida de Pedro. A oração do justo pode muito e seus efeitos. Você não imagina o poder que você tem quando você dá o seu joelho, quando você liga os seus pensamentos no trono de Deus, quando você começa a falar com o Papai do céu, quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você clama para uma pessoa enferma, quando você ora para que o Senhor possa abrir portas, quando o Senhor acuda a sua oração, começa a operar, não tem ninguém que possa pedir. Quando Deus levanta-se no seu trono e começa a estender as mãos, o inimigo vai por terra, as correntes são quebradas, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual que é o problema na qual você está enfrentando, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele tem poder para poder te livrar dessa situação. E o melhor de tudo, sabe o que é, irmãos? Quando nós sabemos e temos a certeza que tem pessoas na nossa retaguarda que de contínuo fazem oração a Deus por nós, de contínuo, que está ali ou na madrugada, ou pela manhã, ou no meio-dia, ou na parte da tarde, ou na calada da noite, intercedendo e orando, com seu coração debruçado diante do Senhor, dizendo: Senhor, visita aquele irmão, visita aquela irmã, visita aquele casamento, visita aquele ministério, visita o meu líder, visita minha família, visita minha casa, visita Jesus. E temos a certeza de servirmos um Deus vivo que vive e ouve a oração daqueles que oram. Mas quando você faz o oposto, quando você dobra os seus braços, quando você cruza os seus braços, quando você se conforma com a situação e deixa de orar por um momento, as coisas parecem ir de mal a pior.
Parecem não, as coisas passam de mal a pior quando você se afasta da presença dele, quando você deixa de orar por ele. Talvez você conhece, ou talvez você está na situação como Pedro estava. Pedro estava preso. Pedro estava preso, mas a obra que Deus tinha na vida de Pedro era muito grande. E muita coisa ainda tinha para poder acontecer. Nós vamos ver em alguns versículos o Senhor trabalhando para poder libertar alguns homens de Deus, para poder tirar homens de Deus de situações difíceis, ou quase que impossível, mas para Deus nada é impossível. Não se desespere, não se preocupe, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus que entra na batalha, que entra na peleja, um Deus que vem e traz a libertação e nos livra. Nos livra. Quantos que não lembram de Davi? Em 1 Samuel, verso 17 e 37, o próprio Davi vai dizer: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai que o Senhor seja contigo. Davi sabia que quem havia dado livramento para ele no campo havia sido quem? Deus. Deus havia concedido. Lembra dos jovens hebreus em Deuteronômio 3:27? E ajuntaram-se, Daniel 3:27, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder, alguns sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem havia cheiro de fogo passara neles. Daniel 3:27, o Senhor entra na fornalha ardente, livra Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo estava aquecido 7 vezes mais, mas não havia queimado aqueles 3 jovens que tinham sido fiel ao Senhor. O Senhor havia dado libertação, o Senhor havia dado livramento àqueles homens. E o Senhor concede também isso para a tua vida. O Senhor concede também. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 6, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel se encontrava agora na cova dos leões. Leões asiáticos enormes, famintos, estavam prestes a devorar a carne de Daniel, mas o Senhor havia concedido o livramento. O Senhor havia entrado dentro daquela cova e dava livramento para Daniel na cova dos leões. O Senhor é aquele que livra, independente da situação em que você se encontra. Haverá livramento, haverá porta de escape. Quem crê recebe esta palavra. Eu não sei o que está acontecendo se é contigo, dentro da tua família, mas o Senhor está dizendo para você: eu abro hoje uma porta de escape para poder dar livramento para alguém da tua casa. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor concede livramentos. O Senhor entra onde nós não conseguimos entrar. Ninguém daquela igreja, em Atos, capítulo de número 12, poderia ir até onde Pedro estava, porque certamente seriam Pedro preso também, junto para com Pedro. Mas o Senhor, diante da sua fidelidade, diante do seu amor, e ouvindo as orações da igreja, os irmãos não sabem o poder da igreja quando ora unânime, quando ora em união, em um só corpo. O Senhor abre os céus. O Senhor abre os céus. Sabe o que aconteceu? O Senhor vai enviar um anjo naquele lugar.
O Senhor vai enviar um anjo naquele lugar aonde ninguém podia entrar. E Deus está falando para alguém aqui na noite de hoje: você não pode ir, mas eu posso. Você não pode fazer, mas eu faço. Você não pode estar lá, mas eu estou. Apenas ore, apenas dobre o seu joelho, porque quem vai fazer vai ser eu. Até onde você pode ir, você vai. Ah, meu Deus, mas o que eu posso fazer? Dobrar os meus joelhos aqui e orar. Eu não posso fazer mais nada. Então, enquanto você ora, aquilo que você não pode fazer, Deus já está fazendo. Deus está enviando o anjo lá. O anjo já chegou naquele lugar para poder conceder a vitória através da sua oração. Existe uma matéria na teologia chamada angelologia, que vai estudar sobre os anjos, que vai falar sobre a teofania, que era Deus em forma corpórea de anjo. Nós vemos ao longo da Bíblia a atuação de anjos, anjos mensageiros que davam recados, anjos que se apresentavam para poder trazer recados de Deus para o povo, anjos que desciam para poder pelejar em prol do povo de Deus, anjos que se apresentavam para poder proteger o povo de Deus. Nós vamos ver, aleluia, ao longo do tempo. Dá o microfone assim por isso. Aleluia, Deus. Anjos ao longo do tempo se apresentando a serviço de Deus. Quando nós vamos pegar a palavra do Senhor e abrir lá em Salmo 91, daqui a pouco nós voltamos aqui. Salmos 91. Verso de número 11. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Deus, Ele dará ordem aos seus anjos. Anjo, guarda ele. Anjo, cuida dele, livra ele. Dá o livramento, vai lá. Anjos, obedecendo a voz e a ordem de Deus. E quando nós oramos, dobramos nossos joelhos, a nossa oração não deve ser para os anjos, mas deve ser para Deus, porque quem vai dar ordem aos anjos é Deus. E o anjo apareceu no meio daquela prisão. Disse o anjo a Pedro: veste-se, calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloque nas suas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real, que o anjo estava fazendo. Pedro estava olhando tudo aquilo acontecendo com ele. As algemas caíram de seus braços. O anjo lhe dando ordem: se veste, coloca a sua capa, bota a sua sandália, vem e me segue, porque eu vou na frente e você me segue. Pedro olhava, quem sabe Pedro se beliscava: será que é uma visão? Será que é um sonho? Será que é minha vontade grande de sair deste lugar está fazendo eu ver coisas? Será que eu estou tendo uma visão? Mas era o próprio anjo de Deus, na qual Deus havia enviado naquele lugar. Era a resposta da oração daquela igreja que estava orando pela vida de Pedro. E o anjo estava ali. Vem, Pedro, é só me seguir, ninguém vai te ver. Eu vou te dar cobertura e você vai sair deste lugar. E o anjo foi passando, foi se abrindo as portas e foi passando. Pedro foi seguindo. Quando Pedro deu-se por si, ele já estava fora daquele lugar. Ele já estava fora daquele lugar, irmãos. Tudo por conta do quê? Da oração. Da oração de quem? Da oração de quem? A igreja tem orado.
E a igreja tem orado para que o milagre venha acontecer. A igreja tem orado para que algo venha acontecer. A igreja tem orado para que haja cura. A igreja tem orado para que haja libertação. A igreja tem orado para que haja salvação de almas. A igreja tem orado para que o Senhor mova os céus e a terra. A igreja tem orado. Oh, glória!